A palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 2, diz assim: Sucedeu que quando o Senhor estava para levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: Sabes o Senhor que hoje tomará o Senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. Elias lhe disse: Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Assim foram a Jericó. E os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça. E ele disse: Também eu bem sei, calai-vos. Eliseu disse: Fica aqui, porque o Senhor enviou o Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e a tua alma, que não te deixarei. Assim foram juntos, e foram a 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam de fronte deles. De longe assim, ambos pararam junto ao Jordão. Então, escuta isso. Então Elias tomou a sua capa e dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram por dois lados, e passaram ambos em seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres, e faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eu acabei de ler 2 Reis, capítulo 2, eu li do verso de número 1 até o verso de número 11 para nossa meditação. Na verdade, o contexto até continua, né? Quando vai falar que Eliseu se torna o sucessor de Elias. Mas eu quero ficar só no capítulo 2, do verso 1, que foi o período que Eliseu está passando para receber da unção dobrada que estava sobre a vida de Elias, e agora ele vai perseverar nessa caminhada para receber dessa autoridade, dessa unção que estava sobre a vida de Elias. Existem algumas aplicações aqui dentro dessa história que é de grande valia para a nossa vida e vai abençoar muito a nossa manhã. Primeiro aqui, quando o texto diz que sucedeu quando o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu a Gigal com Eliseu. E Elias disse a Eliseu: Ficai aqui, porque o Senhor me enviou em Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Perceba, a todo momento Elias queria deixar Eliseu em um lugar, só que Eliseu continuava dizendo: Não, eu irei contigo. Eu vou para Betel, eu vou para Jericó. Para onde você for, eu vou também. Aí o texto dizia que ambos iam juntos. Aí Elias dizia: fica aqui que eu vou lá para Jericó. Fica aqui que eu vou para Betel. E ao contrário, Eliseu não ficava. Ele ia com Elias. Ele queria continuar com Elias. Eliseu sabia, juntamente com os filhos dos profetas, que havia uma profecia para aquele dia, que Elias seria retirado, que Elias seria levado num redemoinho. Tanto que se você ler o capítulo de número 2, o texto deixa claro para nós quando diz que o Senhor estava para levar Elias no redemoinho ao céu. Ok? Então, os filhos dos profetas eles tinham conhecimento que Elias também seria levado naquele dia. Havia essa consciência, havia esse conhecimento. Tanto tinha esse conhecimento que os filhos dos profetas questionavam Eliseu. Tu não sabe tu que a qualquer momento Elias vai ser levado? Está fazendo o que com ele? Só que você percebe que Eliseu continuou caminhando com Elias. Eliseu continuou indo. Se Elias ia para Jericó, Eliseu ia. Se Elias ia para Betel, Eliseu ia. Eliseu não deixou Elias em hipótese alguma. Ele continuou firme, perseverante, indo até o final, ao lado do ministério de Elias, sendo um companheiro e também um bom discípulo. Eliseu aqui mostra para mim e me ensina a aprender a perseverar, aprender a continuar.
Aonde Elias estava indo, Eliseu estava indo. Por que Eliseu ia? Porque Eliseu, não é que Eliseu idolatrava Elias, não é que Eliseu via Elias como um ser superior. A visão não é essa. A visão era simples. Ele queria do Deus que estava sobre Elias. Ele queria receber daquela graça, daquela autoridade, daquele poder que estava sobre Elias, e sendo discípulo e caminhando os mesmos passos, ele decidiu perseverar até o último dia. Tendo em vista que quem conhece a história sabe que durante muitos anos Eliseu vai servir Elias. Inclusive a história diz para nós que ele serviu Elias mais de 10 anos. Isso eu estou falando para você, que de repente o cara vê Eliseu sendo levantado, Deus levantando o ministério profético dele, e achou que esse cara apareceu agora na história. Mas ele já está servindo a Elias há muito tempo. Ele já está ao lado de Elias há muito tempo. É porque quando a gente lê a Bíblia de maneira superficial, parece que ele apareceu do nada, mas não apareceu do nada. Há muitos anos ele vem servindo o profeta. E agora que está no finalzinho ele vai desistir? E agora que ele sabe que Elias vai ser levado, que ele vai ter oportunidade de receber dessa graça que está sobre Elias, ele vai desistir? Ele vai perseverar. É intenção dele ir até o final. Ele sabe que ele precisa perseverar. E a gente precisa aprender com Eliseu que em alguns momentos nós só vamos receber os resultados espirituais para a nossa vida quando nós decidimos perseverar. Você precisa perseverar. Tem coisas que não vão acontecer de um dia para o outro. Tem coisas que não vão acontecer, sabe, em minutos, em horas, em segundos. Não. Tem coisas que vêm com a perseverança. Eu preciso aprender a continuar, mesmo quando tudo diz que não, mesmo quando o cenário não está propício, mesmo quando as coisas não estão bem ao meu favor. Eliseu está mostrando para nós que ele está focado no propósito. Ele está tão focado no propósito que ele não para de perseverar. E os filhos dos profetas tentaram tirar Eliseu da jogada. Eles tentaram desestimular Eliseu. Você não sabe que Elias vai ser levado? Você não sabe que ele vai ser tomado? Por que você está andando com o cara ainda? A qualquer momento ele vai ser levado. Por que você continua ainda na mesma posição? Você vai perceber que ele recebeu palavras negativas para que ele deixasse Elias andar sozinho. Só que Eliseu está até o final, focado no propósito, perseverando, sem olhar para trás. Se você olhar para trás e retroceder, você não vai viver os projetos e as promessas que Deus tem para você. Para que você goze do resultado que Deus tem preparado para você, você precisa decidir perseverar. Então persevera. Ainda que as coisas não sejam favoráveis, ainda que tudo não esteja de acordo com a forma como você quer, persevera. A palavra perseverança, ela traz para nós esse sentido de você continuar mesmo quando você não tem mais força, mesmo quando você já está cansado, mesmo quando você já está desgastado. Coloque os seus olhos no propósito, porque o propósito vai te dar ânimo para você continuar no meio do caminho. Mas se você parar para ficar ouvindo a voz daqueles que estão tentando te desanimar, você vai desistir a qualquer momento. Aí o texto afirma para nós que ele decide perseverar. Aonde Elias vai, Eliseu vai. Vai para Betel, Eliseu vai. Vai para Jacó, para Jericó, Eliseu vai. Aí o texto diz: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o seu Senhor sobre a tua cabeça? Aí Eliseu vai dizer: calai-vos. Eliseu disse isso para os filhos dos profetas: calai-vos. Tem duas coisas que você tem que observar aqui. Primeiro, quem é que está falando com Eliseu? Quem é que está questionando Eliseu porque Eliseu está andando com Elias no último dia que ele vai ser tomado por Deus? Quem é que está questionando aqui? Quem é que está falando? Os filhos dos profetas. Um grupo ou um ambiente de pessoas que faziam parte do convívio de Eliseu, de Elias. Porque você sabe muito bem que Eliseu e Elias, eles tinham uma escola profética, eles tinham um discipulado com os filhos dos profetas.
Então eles discipulavam, eles ensinavam aqueles que desejavam ter esse ministério, ou porventura tinham um chamado e aprendiam com pessoas que eram referenciais da época, seja Elias ou Eliseu. Então você vai perceber que quem está criticando Eliseu aqui, porque está andando com Elias, é filho de profeta. Então os filhos de profetas que estavam em Betel, ou seja, os filhos de profetas estão tentando desestimular Eliseu. Pastor, o que você está querendo dizer que até agora eu não estou entendendo? Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes você vai ouvir palavras negativas, ou palavras que vão tentar te desestimular, você vai ouvir de pessoas que você menos espera. Filho de profeta, caminhava com ele no mesmo ambiente, vivia também nas mesmas circunstâncias, aprenderam na escola profética, andaram durante um tempo ouvindo ou vendo Eliseu, Elias. Só que mesmo estando próximo a ele, em vez de lançar uma palavra de bênção, eles lançam uma palavra negativa para tentar desestimular o coração de Eliseu. Às vezes as palavras de derrota, as palavras negativas que você vai ouvir, vai escutar de pessoas da sua família, pessoas do seu lar, pessoas da sua igreja, pessoas que são próximas de você e que você jamais pensava ou imaginava que essas pessoas iriam lançar palavras de dor para você. Mas na verdade, as palavras que você recebe são palavras de dor, de sofrimento. São feridas que se abrem e que te machucam constantemente com a intenção de desestimular você do propósito. E você não pode parar por causa dessas pessoas. Você não pode desistir por causa dessas pessoas. Você não tem que retroceder dos planos de Deus na sua vida porque recebeu uma palavra negativa. Imagina se José parasse por causa do ódio dos seus irmãos. Imagina se José desistisse por causa de ser vendido dentro do Egito. A questão é que ele não parou para ouvir o que os irmãos estavam fazendo. Ele parou para acreditar nas promessas que Deus tinha para ele. Porque quando ele lembrava dos sonhos, ele lembrava de um Deus que prometeu, dizendo que ele ficaria em lugares altos, em lugares grandes. Por mais que as circunstâncias não demonstrassem isso para ele, ele continuou acreditando que Deus tinha coisas poderosas e tremendas para a sua própria vida. Por isso eu preciso aprender como Elias, que não está dando ouvido aos filhos de profeta. Não está escutando as palavras negativas, mas ele está firme, perseverando no propósito. Aí quando os filhos de profetas dizem, tu não sabe que ele vai ser tomado a qualquer momento, por que você continua com ele? Aí Eliseu vai dizer, calai-vos. Calai-vos. Eu preciso dizer isso para as palavras de desgraça na minha vida. Sabe? Isso não quer dizer que eu tenho que ser arrogante com as pessoas, que eu tenho que ignorar as pessoas e eu tenho que mandar os outros calarem a boca. Não. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é calar a voz que está gritando dentro de mim de forma negativa. Essa voz que grita dizendo, você não vai dar certo. Essa voz que grita dizendo, você não vai chegar. Essa voz que grita dizendo, não vai fluir, não vai florescer, nada vai dar certo na sua vida. Esse ano vai ser igual ao ano passado. Esse ano não vai melhorar nada. As coisas vão continuar da mesma forma. Não deixe essa voz negativa permanecer na sua vida. E quando ela gritar para te fazer parar, para te fazer retroceder, você faz a mesma coisa que Eliseu. Calai-vos. Para, se aquieta, calem-se. Por quê? Porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu não vou dar ouvido à voz do diabo, eu não vou dar ouvido à voz da precipitação, à voz da ansiedade, à voz do descontrole, à voz da fraqueza, do cansaço, porque eu estou decidido a permanecer no propósito que Deus tem para mim. Aí Eliseu diz, calai-vos. Aí Elias lhe disse a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Tem um outro ponto aqui, porque Elias está dizendo o seguinte, o Senhor me enviou a Jericó. Aí Eliseu está dizendo, vive o Senhor, vive a minha alma, que não te deixarei. Veja bem, ele está dizendo, eu vou contigo até o fim. Segundo,
Se foi Deus que enviou Elias para Jericó, Eliseu estava dizendo, eu vou com você. Por quê? Porque eu quero estar no lugar onde Deus está. Eu quero estar na direção de Deus para a minha vida. Eu quero estar na direção de Deus. Aonde Deus estiver e manifestar o seu propósito, é ali que eu quero estar. Então, se Elias dizia que o Senhor havia enviado ele para Jericó, ele vai também. Por quê? Porque ele entendeu a importância de caminhar segundo a voz de Deus, o propósito de Deus. Por mais que aquela direção fosse para Elias, ele queria aprender com o mesmo temor que Elias tinha, com a mesma perseverança que Elias tinha, com a mesma sensibilidade das coisas espirituais. Então, se ele queria do Deus que falava com Elias, ele deveria aprender a obedecer e a ficar debaixo, submetido à voz desse Deus. Aí o texto vai dizer que eles vão para Jericó, continuam, permanecem. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabe o Senhor que hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Ele disse, também eu bem sei, calai-vos. Você vai ver que quando ele chega em Betel passar por isso, quando ele chega em Jericó, novamente outros filhos de profeta estão desestimulando a vida de Eliseu, para que ele não persevere, para que ele não continue com Elias e não receba da unção que Deus havia já, obviamente, separado para a vida desse profeta. Percebe aqui, eles tocam na mesma tecla, eles falam a mesma coisa para desanimar e desestimular a vida do profeta Eliseu. Muitas das vezes você vai passar por situações onde o diabo ele vai sempre bater na mesma tecla. Você vai perceber isso, que às vezes o diabo ele vai bater na mesma tecla para te atacar e te desanimar. Eu ouvi de uma pessoa, não lembro quem é que falou isso, e tem um certo sentido, quando ela disse que o diabo não é criativo, o diabo é repetitivo. Isso é verdade. Por muitas das vezes ele vai repetir as ações dele para atacar você, naquele ponto que ele sabe que você é fraco, naquele ponto que ele sabe que vai atingir o teu coração, que vai te desanimar, que vai te entristecer. É essa área que o teu inimigo vai repetir os ataques. Ele vai atacar repetidamente. Para quê? Para tentar desviar o teu foco, para tentar te arrancar do propósito. E fica firme, não olha para trás, não mude a visão, não mude o foco. Porque se ele está repetindo o ataque, é porque ele sabe que você está muito próximo de chegar no resultado que Deus tem preparado para você. Eliseu decide continuar. Os filhos dos profetas continuam falando a mesma coisa. Aí Elias disse, fica aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma que não te deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de fronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa, dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Por que os filhos dos profetas ficaram antes do Jordão e Eliseu e Elias passaram o Jordão em seco de maneira milagrosa? Porque quem fica falando dos outros, quem fica criticando os outros, não atravessa caminhos, não conquista propósitos, não conquista milagres. Você vai perceber que toda pessoa que tem necessidade de ficar falando mal dos outros, ficar criticando os outros, ficar falando, não prospera, não rompe, não cresce. Sabe? Eles ficaram antes do Jordão, porque assim é a vida daqueles que não andam segundo a vontade de Deus, que fica falando mal dos outros, que fica criticando, que fica semeando contenda, semeando desgraça, sabe? Que sempre tem um coração negativo para as coisas da vida. Eles sempre ficam atrás. E quem caminha de acordo com os propósitos, passa pelo Rio Jordão em seco. Eliseu e Elias vão passar pelo meio do Jordão. E aqueles que falaram mal de Eliseu, que ficaram dizendo que Elias ia subir, para ele desistir, com palavras negativas, o que vai acontecer? Eles ficam lá atrás. Eles não atravessam o Jordão. Porque quem fica a vida inteira falando mal, criticando, fazendo maldade, não atravessa o Jordão, não conquista, não experimenta os propósitos. Aí Eliseu vai, continua com Elias até o final. Até que o texto diz para nós, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti.
E disse Eliseu: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Coisa difícil pediste, se me pedires, se me vires, quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. Perceba, ele está dizendo o seguinte: ó, você me pediu coisa difícil, mas se você me vir ser tomado, então você vai receber. Mas se não ver, se você não conseguir observar, você não vai receber. Ou seja, vai ter que acontecer um sinal para comprovar que essa unção vai ser derramada sobre a sua vida. E o sinal é esse: se você me ver sendo tomado diante dos seus olhos, você vai receber. Se você não me ver, então você não vai receber. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que o carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Perceba, até o final Eliseu fica com Elias. E por ficar até o final e não desistir, no final ele vai ver Elias subir e vai receber porção dobrada que estava sobre o espírito de Elias. Isso aqui é muito tremendo, porque ele fica até o final, mas ele fica ao lado de Elias para ver Elias subir. Ele está ao lado de Elias. Ele é amigo de Elias. Ele é discípulo de Elias. Ele está caminhando com Elias. E no final da história, ele vai ver Elias subir pelo redemoinho. Ele vê o profeta subir. E ele fica até o final vendo Elias subir. A gente precisa ter esses tipos de relacionamentos. Essa amizade aqui fala um pouco para nós. Por que fala um pouco para nós e por que nos edifica? Porque Eliseu está do lado de Elias e mesmo sendo um discípulo, mesmo sendo alguém que está na escola profética, mesmo sendo servo, mesmo querendo também da graça da unção que estava sobre a vida de Elias, ele está até o final e vai ver o seu irmão subir. Se cerque de pessoas que estejam ao seu lado e que tenham prazer de ver você subir. Se cerque de relacionamentos que tenham prazer de ver você subir. Se cerque de amigos que tenham prazer de ver você subir. Porque o que tem de gente que tem prazer em ver você cair, o que tem de gente que tem prazer de ver você ser levado ao chão. Se cerque de amizades, de relacionamentos, como Eliseu, que está até o final com Elias e vai ver o seu irmão subir. E continua perseverando, mesmo depois que o seu irmão subiu, que viu o profeta Elias subir. Esteja ao lado de pessoas que tenham prazer de ver você crescer, ver você subir, ver você prosperar, ver você buscar o Senhor, ver o teu sucesso, ver o teu crescimento. Pessoas que se alegram com as suas vitórias, pessoas que se alegram com aquilo que Deus está fazendo da sua vida. Se cerque desse tipo de relacionamento. Você recebe essa palavra? Então coloca aí nos comentários, escreve aí: eu decido perseverar, eu não vou ouvir as vozes negativas, eu vou permanecer. Você recebe essa palavra? Então escreve aí para testificar que essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Coloca aí: eu decido perseverar, eu vou continuar, eu não vou olhar para trás, porque eu creio que coisas grandes Deus tem preparado para a minha vida.